Muito obrigada, doutor Giovanni Bonato. Parabéns. A próxima... Não tá. A próxima conferencista será a doutora Karine Maria Famer Rocha Bozelli. Doutora summa cum laude em Direito Internacional Privado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mestre em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, especialista em Direito Notarial e Registral da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, oficial do Registro Civil de Pessoas Naturais do 18º Subdistrito Ipiranga, capital do Estado de São Paulo, e diretora tesoureira da Arpem Brasil e vice-presidente da Arpem São Paulo. Boa noite a todos. É um prazer receber essa apresentação da doutora Ana Brugin, que é uma querida amiga de longa data, né, doutora? Agradeço aos advogados, o doutor Bonato, o doutor De Simone, ao querido amigo Daniel Tadoni também, que me convidou aqui, que fez as honras, mas eu sei que tem dedo aí da Luciana Laspro, então também agradeço. É um prazer estar aqui no Círculo Italiano. Para mim, que além de ser descendente também, sou ítalo-brasiliana, mas também é uma casa em que me oportuniza comentar um pouco da atividade da qual eu trabalho, da qual eu atuo. Eu estou na ponta, doutor Bonato, não sei se na ponta do iceberg ou na ponta do início do iceberg, não sei. Porque a partir da minha atividade, da atividade desenvolvida pelos oficiais de registro civil no Brasil, nós conseguimos demonstrar a linha de descendência que vai ser utilizada perante os órgãos italianos ou a justiça italiana para demonstrar que aquele antenato que imigrou para o Brasil, como o Tadoni demonstrou, por toda a questão socioeconômica do final do século XIX na Itália, imigrou para o Brasil e teve a sua vida aqui constituída. Ele casou aqui, ou ele já veio casado, ele teve filhos aqui, ele morreu aqui, os filhos tiveram filhos, casaram-se, morreram e assim por diante. Então, eu já tive em alguns momentos, em eventos como esse, em que muitos me amam e muitos me odeiam. Tá? Então, eu sei que eu vou ser objeto de vários questionamentos e etc. E quando eu digo muitos me amam, me odeiam, não é a Karine Maria, tá? Como diria minha mãe. É, sim, a atividade na qual eu desempenho. Mas eu quero comentar uma coisa com vocês que eu acho que é importante antes de tudo. O registrador civil aqui no Brasil, doutor Bonato, doutor De Simone, nós somos operadores de direito, como os advogados, os juízes, os magistrados. A doutora Ana sabe porque conhece bem a nossa. Nós somos necessariamente nós somos bacharéis em direito para prestar o concurso, e eu estou condicionada a toda uma série de regras e regulamentos. Então, quando eu indefiro, Juliana, uma retificação, não é porque eu olhei para você e disse, não gostei da cara dela e do óculos dela. Achei esse óculos meio chocante. Certo? Eu indefiro com base no ordenamento jurídico brasileiro. E isso, quando eu indefiro ou quando eu digo não posso emitir essa certidão se não for apresentado um instrumento público de procuração, porque existem dados sensíveis, não é porque eu não gosto da Gabriela Rotuno ou do Cristiano. Cadê o Cristiano? Está aqui. Ó. Não é porque eu não gosto de vocês. É porque eu exijo, porque o meu ordenamento jurídico me estabelece. E porque eu sofro fiscalização, sabe de quem? Doutora Ana, a Corregedoria de São Paulo é mão leve? Não, a Corregedoria de São Paulo é rigorosa. Então, gente, eu prestei um concurso bem difícil. Eu tenho que obedecer às normas, sob pena de perda da delegação. Porque o Serviço de Registro Civil ele é um sistema de delegação, ou seja, eu presto concurso, eu recebo um acervo e tenho que estar condicionada a uma série de questões sob pena de eu perder a minha delegação, o meu exercício de uma atividade pública. Então, eu começo com a Constituição Federal, claro, Lei 10.406, que é o famoso Código Civil, Lei de Registros Públicos, nós temos uma Lei 6.015 específica,
Provimento do Conselho Nacional de Justiça, quem trabalha com cidadania, seja italiana, reconhecimento, tem que conhecer o provimento 149 do Conselho Nacional de Justiça, porque nós somos fiscalizados pelas corregedorias estaduais e nacionalmente pelo Conselho Nacional de Justiça. Normas ou código de normas das corregedorias estaduais. Nós temos o provimento 59 da Corregedoria de São Paulo, que estabelece todo o procedimento que eu realizo. E inúmeras leis, decretos e assim por diante. Mas eu sei que vocês vão brigar comigo já de início por conta das certidões. Não brigar, nós vamos discutir de uma forma muito gentil. Nós vamos discutir a questão das certidões inteiro teor. Até porque o doutor De Simone já me disse, Karine, tem muita falsidade na Itália. Jura, doutor De Simone? Mas é brasileira ou italiana? Estou brincando, estou falando do lado italiano de ser. Nós temos realmente várias questões. Claro, a demanda é muito grande, certo? E nós sabemos que existe. Então, nós estamos numa fase de transição hoje de apresentar para vocês, eu vou apresentar o novo modelo de certidão eletrônica, com vários padrões de conferência. Mas, antes disso, eu gosto de falar o seguinte. Quando eu emito está aqui a minha colega Giovana, que também é oficial do 21º da Saúde, a minha vizinha, nós estamos ali coladas. Quando me vem um pedido de certidão inteiro teor, de qualquer pessoa aqui, de qualquer cidadão brasileiro que tenha possibilidade de ter reconhecido a sua nacionalidade italiana, sua dupla nacionalidade. Primeira coisa que eu tenho que verificar é a questão da legitimidade. E aqui, gente, diferentemente da palestra do Dr. Bonato e do Tadoni, aqui eu vou ser prática. Eu vou apresentar para vocês o dia a dia da nossa relação. Tem dias que a relação é melhor, tem dias que a relação é pior. Mas é uma relação. A questão da legitimidade. Em regra, toda pessoa pode pedir uma certidão, seja em breve relato, seja inteiro teor, seja certidão quisitada, que é aquele modelo de certidão em breve relato que pede só uma informação específica. O ponto é, nós estamos diante agora de uma regulamentação, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018, além de todas outras regras que já existiam antes da Lei Geral de Proteção de Dados. A nossa Lei Geral de Proteção de Dados, doutor Bonato e doutor De Simone, é muito similar ao GDPR europeu, o Regulamento Europeu de Proteção de Dados. Na verdade, é quase uma cópia do GDPR. O ponto é, quando nós temos a legitimidade, eu digo para vocês, todo mundo pode pedir, eu digo que tem a questão de dados sensíveis, restritos e sigilosos. Dados restritos são aqueles estabelecidos pelo artigo 5º, inciso 2 da Lei Geral de Proteção de Dados. E lá tem dois dados sensíveis que têm muito a ver com o registro civil das pessoas naturais. O primeiro, a questão de cor ou etnia. E o segundo, a questão de convicção religiosa. Os nascimentos até 1979, 1980, necessariamente, os nascimentos nós tínhamos que colocar a cor da criança, certo? Até hoje, os óbitos, nós temos que colocar a cor do falecido, porque é um dado possível de identificação. Dados restritos e convicção religiosa, casamento religioso com efeito civil. Se eu casei na paróquia, se eu casei perante o rabino, se eu casei perante o pastor e assim por diante. Dados restritos são dados em que a lei estabelece uma restrição. Questão da indicação da filiação, origem da filiação, porque nós temos um princípio constitucional, o artigo 227 da Constituição Federal, parágrafo 6º, que diz que nós temos o princípio da igualdade da filiação, independentemente da origem. Desculpa se eu estou falando, se eu parlo così in fretta, ma perché abbiamo soltanto 25 minuti da parlare. E por isso, a questão dos dados restritos, origem da filiação, se a filiação decorre de filiação matrimonial, isso é um dado restrito. A questão da adoção, da legitimação adotiva, que era um modelo de adoção antes da adoção plena. A legitimação pelo casamento, ou seja, eu não era casada com meu marido, nós tínhamos vários filhos, e aí, com o casamento, nós legitimamos e dizemos que essa filiação era uma filiação legítima. Também é uma questão.
A questão do artigo do transgênero, que altera prenome e gênero diretamente perante o oficial de registro civil, os dados relativos a esta alteração no assento de nascimento dele ou no seu casamento também são dados restritos. E sigilosos são os dados que nós também consideramos como de ordem sigilosa, como é a questão do artigo 57, parágrafo 7º da Lei de Registros Públicos, que diz respeito à questão da proteção às testemunhas, ou seja, eu tenho uma pessoa que, perante o juízo, prestou declarações e foi testemunha, e, portanto, como ela está sujeita a qualquer tipo de possível risco contra a sua vida, se faz uma averbação no seu nascimento, dizendo que essa pessoa mudou o nome temporariamente para que seja protegida por ordem judicial. Fora isso, fora essas hipóteses aqui, qualquer pessoa pode pedir, mas se tiver um desses dados aqui, nem que vocês cheguem para mim, né, Giovana, com carinha de cachorrinho pidão, eu não consigo deferir. A não ser que sejam requeridos pelos próprios interessados, seus representantes legais. Quem são os representantes legais? Menores de 18 anos. De 16 a 18 anos, os pais representam, menores de 16 anos, os pais assistem. Mandatários com poderes especiais, certo? E aí, nesse caso, o mandatário o quê? O próprio registrado pede e dá poderes, outorga poderes para terceiros. E aí o que acontece? Eu consigo emitir a certidão independentemente de autorização judicial. Se for terceiro, se for qualquer de vocês, sem esses requerimentos, sem essa legitimação, só com a autorização do juiz corregedor permanente. Agora, eu tenho uma boa notícia. Mas, Karine, e se a pessoa já for falecida? Aí tudo bem, dispensa autorização judicial se o requerimento for feito por quem? Por algum ascendente ou descendente. Mas é linha reta. Ah, mas não pode ser o primo? Não pode ser o tio? Não pode ser o sobrinho neto? Não pode. Tem que ser, porque se não for na linha reta, de ascendente ou descendente, eu tenho que enviar, sim, para o juiz corregedor permanente. E aí depois vocês reclamam, que diz assim, poxa, Karine, mas por que você enviou? Porque isso tudo está lá no provimento 149 do Conselho Nacional de Justiça, artigo 114 em diante, e são regras que eu tenho que responder civil, criminalmente e administrativamente. O requerimento, como vocês já sabem, tem que vir com reconhecimento de firma, assinatura pelo padrão ICP Brasil, que é o padrão do certificado digital, ou na presença do oficial. E que sigla é essa aqui? Ai, Karine, que sigla é essa? Você já falou de ICP, você já falou disso. ID-RC. É uma nova modalidade de assinatura avançada, não é a qualificada, uma modalidade de assinatura avançada que eu vou apresentar para vocês, e que foi estabelecida a partir de um provimento também do Conselho Nacional de Justiça, provimento 157. E aí, nós temos o novo modelo de certidão, que primeiro eu vou apresentar para vocês. O ID-RC nada mais é do que uma nova ferramenta que vocês têm que acessar o site lá em cima, e depois, Daniel, se você quiser, pode compartilhar minha apresentação, não tem problema nenhum, não é uma questão minha. O ID-RC nada mais é do que um novo módulo de autentificação para a interface com o registro civil. Então, Juliana, se acessa esse canal do ID-RC, está lá o link. Você vai abrir o teu celular, você vai fazer a interface da tua carinha, a tua biometria facial, você vai colocar o teu CPF, e aí, a partir da tua identificação, nós vamos criar vários filtros com os quais você pode ter a interface com o registro civil. Seja em questão de pedido de retificação, procedimentos, como o requerimento da certidão inteiro teor. Então, eu botei aqui o canal para vocês conseguirem ativar esse ID-RC. É facinho. Hoje, antes do vinho, antes do círculo italiano, do jantar, vocês podem fazer. Além disso,
eu quis falar um pouquinho da nova certidão, doutor De Simone, porque o senhor tinha me dito, Karine, mas tem problemas com as certidões brasileiras. Mas nós temos algumas certidões que já dá para a gente conferir. Se o oficial de registro civil, lá da outra ponta, e eu já tive no congresso da NUS que apresentei isso, se o colega italiano fosse atrás do QR Code, do padrão de assinatura, que eu coloquei até o site aqui aonde validar, e do modelo padrão, ele consegue conferir a rastreabilidade dessa certidão. Agora, claro, eu não posso entrar no mérito de uma certidão que eu consigo detectar padrões de falsificação formais. Se for uma questão de conteúdo, uma fraude, vamos dizer, material de conteúdo, nem eu, nem a doutora, nem ninguém aqui consegue, a não ser que tenha um perito aqui sobre falsificação de conteúdo material. Aos olhos nus, a gente não consegue. E aqui, olha, eu botei para vocês verem, tem a certidão de casamento minha, do meu marido, eu tirei as datas, tá? Porque eu não quero mostrar quantos anos eu tenho, porque eu não pareço a idade que eu tenho, mas eu pus também a minha inteiro teor. E olha que bonitinho, gente. Eu casei no cartório que eu sou oficial, e eu não sabia que eu ia ser oficial do Ipiranga. Isso é o mais bonito, é a história bonita. Eu não sabia, demorei 20 anos pós-casamento para assumir o Ipiranga, não é, doutora Ana? A senhora não sabia também? Isso é sigilo. A Carmen sabe. A Carmen foi minha madrinha de casamento, ela sabe. Na certidão física, poxa, Karine, essa que é que pega, não a certidão eletrônica. Tem o QR Code também, que você consegue acessar o Tribunal de Justiça, porque o QR Code, doutor Bonato e doutor De Simone, ele indica o selo que eu tenho que necessariamente. Se esse QR Code for falso, já indica que não dá. Além disso, eu tenho o padrão de assinatura e cargo e função nos termos da Convenção da Haia de dispensa de legalização, que eu tenho que fazer a conferência. Ah, mas, Karine, as certidões falsas estavam apostiladas. Infelizmente, eu não posso arcar com a responsabilidade dos colegas. Isso é uma coisa que, inclusive, o CNJ já foi. A partir da conversa que o senhor comentou, doutor De Simone, eu falei com a doutora Carolina Ranzolin, que é também descendente de italianos, e comentei com ela essa situação, para que nós possamos aqui, como autoridades apostilantes, fazer cada vez mais. Porque nós conseguimos confirmar a assinatura, nós temos uma central de interoperabilidade de todas as assinaturas, dos oficiais de registro civil e de todos os demais atuantes no extrajudicial, como de tradutores juramentados. Então, nós vamos nos focar nesta conferência aqui. Mas o QR Code já é uma simbologia. Agora, se for aqui trocado o sobrenome do meu sogro, que é Nelson Querubino Bozelli, por João da Mata, que é uma alteração, eu não consigo confirmar isso, porque aí é uma questão de falsidade ideológica. E aí não adianta. Isso pode ser objeto de... Hoje nós temos cada vez mais técnicas para falsificar certidões e atos notariais registrais pela lavagem da própria certidão. Mas aí eu quero mostrar o modelo novo. E esse modelo novo, vocês vão dizer assim para mim, vocês vão fazer, podem fazer antes. É porque só saiu a certidão em breve relato. Semana que vem, eu acho, vai sair a inteiro teor. E aí eu peço para todos os players aqui do mercado me ajudarem numa demanda. Nós vamos ter aqui, ó, o selo digital com o site de validação. Nós vamos ter aqui, clique para validar essa certidão. Nós vamos ter o QR Code e nós vamos ter um código hash. Va bene, lasciamo così. Igual a Itália, igual, certo? Então, esse daqui vai ser o cabeçalho final. E nós temos a grande boa notícia, é que as certidões de inteiro teor, sejam digitadas ou digitalizadas, sairão nesse padrão. Agora, nós precisamos que a Itália aceite a certidão eletrônica, porque ela é muito mais difícil de ser falsificada, até porque o padrão de certidão brasileira é o PDF-A. É o PDF de arquivo de grande duração e assim por diante. E aí nós temos que
batalhar porque que seja emitida uma circular, como foi emitida para o Ministério do Interno em relação à Argentina, para que as nossas certidões eletrônicas sejam consideradas aptas. Então, aí eu jogo para vocês. Quando eu estive na NUSCA o ano passado e disseram para mim, Karine, o problema são as certidões, eu voltei, tá, Doni? E quem está aqui que me conhece sabe, a Giovana sabe, eu voltei e falei, o Rodrigo está aqui, que é o superintendente da nossa associação. Falei, Rodrigo, quantas vezes eu briguei para sair essa certidão? Já saiu a breve relato, vai sair inteiro teor. Mas nós precisamos que o mercado, doutor Bonato, o mercado, o senhor, doutor De Simone, acionem também o Ministério do Interno a partir do conhecimento dessas nossas certidões. As retificações, eu vou ser muito tranquila. Retificação, gente, eu sigo, e aí eu acho que vale a pena a gente comentar, eu vou finalizar já, a questão de que, no Brasil, a partir de uma lei de 2017, o registrador civil ele tem um poder decisório equivalente ao juiz. Então, sou eu que defiro ou indefiro uma retificação administrativa. E eu faço um processo, doutora. Eu faço um protocolo, um requerimento, pedido de provas complementares, deferimento, nota devolutiva, requerimento de novos documentos, ao ponto de que eu digo sim ou digo não. Porque a responsabilidade está em cima de mim. Está aqui a faca, está aqui em cima de mim. Então, vou dar um exemplo. Chegou agora um caso para mim, assim... No batismo, o pai era Giuseppe Girardi. No casamento, veio outro nome, Giuseppe Girardo. Aí, no óbito, tem outro nome, mas não é Giuseppe, já veio Pietro alguma coisa. Diante dessa diversidade, eu não consigo dizer que aquele é aquele lá. E eu não vou retificar. E a colega ficou brava comigo, mas tudo bem. Porque eu preciso aqui, artigo 110 da Lei de Registros Públicos, erros que não exijam qualquer indagação para constatação imediata. Eu tenho que ter o cara crachá. Isso é uma expressão no Brasil. Eu tenho que ter a prova documental e eu tenho que estar muito tranquila. Ah, mas, Karine, mas se for José Famer e na Itália era Giuseppe Pietro? Tudo bem. Aí eu estou vendo que o Giuseppe está portuguesando. Agora, não dá para estar uma modificação. Uma hora era Fidelis, outra era Fidela, depois virou Fidelos e assim por diante. Certidões religiosas. Lembrem que, na Itália, o processo de ufficializzazione, não so come dire, da criação do registro civil italiano foi progressivo. Nós temos, assim, desde 1804, 1810, o registro civil italiano, até 1924, com Trieste e Alto Haddad. Então, assim, houve todo um processo. Se não tem registro civil, vocês vão me trazer as certidões religiosas. Só que, se já tiver ofício de registro civil, eu vou devolver e vou dizer, precisa o certificado de nascita de matrimônio do antenato, porque o batésimo não me resolve nenhum matrimônio religioso. E é importante só lembrar, nas certidões religiosas, não basta trazer apostilada a certidão. Eu preciso ter a confirmação da cúria episcopal competente, ou, em alguns casos, do próprio arquivo central, porque a paróquia não tem mais, só está no arquivo central daquele bispado, daquele episcopado. Legitimidade do interessado, representante legal ou procurador, certo? Então, precisa do procurador, infelizmente, ou eu de ofício, ou meu preposto devidamente autorizado. Em caso de falecimento, quem que pode pedir? Os parentes mais próximos, ascendentes e descendentes em linha reta. E a procuração, não dá para trazer aquela procuração genérica, pode mudar o mundo de uma vez só. Artigo 661, parágrafo 1º do Código Civil. Perante o oficial de registro civil, poderes para requerer retificação e qual o ato a ser retificado. Tem que ser poderes expressos e específicos, artigo 661, parágrafo 1º. Só para finalizar, e aí são 2 slides, tá, Doni? Não olha aqui para mim. São algumas questões que vão ser levadas para a Itália e que precisamos pensar. Alteração de prenome,
A partir da maioridade, eu posso alterar administrativamente. Mais uma vez, uma atuação administrativa, um poder decisório ao oficial de registro civil. Eu chego lá no cartório e digo, não quero ser mais Karine Maria, quero me chamar Jennifer. Eu adoro o nome Jennifer, eu tenho até 2 funcionárias que são umas queridas. Quero mudar. Eu apresento a documentação específica e altero. E vai sair uma verbação lá na certidão de inteiro teor, que eu não me chamo mais Karine, mas me chamo Jennifer. E as alterações de sobrenome. Aqui eu quero lembrar que é possível incluir um sobrenome de um antenato que eu não tenho mais nenhum. Eu falei da história da minha avó Vêneta. Girardi. Eu não tenho Girardi. Mas eu posso hoje chegar lá no cartório, sou nascida em Porto Alegre, bater lá no cartório e dizer, eu quero botar o nome da minha bisavó, da minha avó e assim por diante. Bastando eu provar a linha de descendência, as certidões. Transgênero, como eu falei para vocês, também alteração de prenome e gênero, e vocês podem ter clientes também transgêneros. E aí o que acontece? Na certidão de breve relato, eu não posso fazer menção nenhuma dessa questão, mas na inteiro teor, sim. E a inteiro teor solicitada pelo próprio transgênero pode ser emitida independente de autorização judicial, mas se for terceiros, tem que solicitar. E só para finalizar, eu quero dizer para vocês que os cartórios de registro civil do Brasil inteiro fazem união estável. Nós fazemos os termos declaratórios de união estável com força jurídica igual à escritura pública. E nós passamos a emitir, com base na convenção da CIEC, da Comissão Internacional de Estado Civil, com sede em Estrasburgo, que ela tem uma convenção sobre isso, os certificados de vida de Estado Civil e de domicílio. Certificado de vida, quero provar, porque eu tenho a pensão também na Itália, que eu sou viva, faço perante o oficial de registro civil. Quero provar o meu estado civil. Eu não sou casada, sou solteira, e muitas vezes os outros ordenamentos jurídicos exigem essa prova. Então, a certidão brasileira de nascimento, ela dá uma presunção de solteirice se não tiver nenhuma informação sobre casamento. Mas nós podemos agora emitir a certidão de estado civil. E, por último, a certidão de domicílio, que é um passo para a gente criar a figura do anágrafe, da questão da localização, da comprovação da atividade do domicílio. Só voltando a uma questão que eu queria comentar, tem um princípio de direito internacional privado que diz respeito à questão da forma. E se aplica muito à questão do processo, locus regit actum. Quando uma retificação administrativa em outro ordenamento jurídico é indeferida, porque ela é feita por um oficial de registro civil e não por um magistrado, se ofende esse princípio do direito internacional privado, que é o do locus regit actum, porque não se está entrando na questão do mérito, mas sim na forma. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Muito obrigada, doutora Karine. Muito esclarecedora a sua palestra. Eu atesto aqui que a Corregedoria de São Paulo, a cada dia mais, busca a regulamentação, a unificação dos procedimentos. E a gente tem o pessoal aqui, os registradores de São Paulo, como exemplo. Eu atesto isso, doutora Karine.